Boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Porque o programa fica gravado. Aliás, todos, né, Anderson? Sim, sim. Todos os programas ficam gravados. Se você quiser enviar para alguém, para que esse alguém vai lá nos antigos que a gente já fez, olha, esse tema aqui é legal, tem a ver, quer ajudar uma pessoa, manda ele, porque de repente chega a mensagem numa hora que a pessoa está precisando. Sim. Né? De repente a pessoa está muito desorientada e, de repente, uma palavra é tudo. Isso né? aí. Uhum. Lembra os irmãos de quarta-feira? Eles foram orientados na hora certa. Sim. E daí a espiritualidade conseguiu trabalhar. E tem, né? inclusive, no nosso YouTube, tem o programa separado lá numa playlist chamada Evangelho Terapia. E, aliás, tem algumas outras playlists lá no YouTube também, com músicas que a gente recomenda para que você ouça, para que se sinta bem, que também fazem parte do trabalho material que a gente faz lá na casa quando ela está funcionando normalmente. Então, fica a dica aí. Quem canta seus males espanta. Isso aí. É uma boa música. Faz a gente se sentir bem. Tudo. Isso Cantar aí. é orar 2 vezes. Uhum. Então, né? Então, algum recado hoje, Anderson, sobre a prece? Sobre a prece, não esqueça que ontem, quinta-feira, começaram as inscrições dos nomes dos nossos queridos para homenagear na prece pelos desencarnados. Então, você entra na nossa postagem, que lá tem um link, ele fica nas nossas redes sociais também. Provavelmente a gente vai deixar aqui embaixo também, com link para você colocar o nome de quem você quer homenagear. A gente já explicou direitinho como funciona, né, na quarta-feira, então só o que a gente avisa é para vocês darem preferência para colocar o nome através desse link, porque é muito mais garantido e é muito mais rápido e muito mais eficiente para a gente também. Então, fica a dica. Pelo link a gente consegue, automaticamente ele já vai colocando em ordem alfabética. Isso aí. Fica muito mais fácil. Nós pegamos aquilo que a gente precisa, que, na verdade, a espiritualidade usa para acessar, ou para fazer chegar aquele espírito a prece que nós estamos encomendando para os nossos queridos. Isso não é? aí. Uhum. Outra coisa também, lembrando, colocou o nome do querido, por favor, assista a prece. Sim, muito bem lembrado. Não basta só colocar, coloque e assista, participe junto com ele, ou então o seu sentimento colocado ali, se ele não pôde ir por algum motivo, seja lá o que for, com certeza alguém vai levar. Mas é preciso que você que deu o nome do querido esteja também na mesma sintonia. Vai que ele esteja assistindo pela graça de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, e você não? Não entrou na mesma vibe? Então vai, assista a prece e também dê o link, dê o like. Sim. Imagina, a gente costuma dizer lá quando a prece acontece lá na casa, que você dar o nome do querido lá, ou da querida pessoa que você quer homenagear, e não comparecer à prece é como convidar para uma festa e deixar o convidado lá sozinho, se virando. Como esse processo está um pouquinho diferente, isso está funcionando, sim, de um jeito diferente. Digamos que agora seria convidar para uma sessão de cinema e deixar a pessoa vendo o filme sozinho. Olha que coisa chata. Então, por favor. Por favor, gente, façam isso. Né? Assista, dê o nome dos queridos, assistam junto com eles. Isso aí. Né?
Qual é o outro recado? O outro recado é que a gente continua com aquela campanha de sempre, né? Por isso vocês veem o códigozinho do PicPay aqui no cantinho da tela, para quem puder, quem quiser, quem tiver condições, quem se sentir à vontade ou sentir essa vontade vindo de dentro de nos ajudar, a gente é muito, muito, muito agradecido por isso. Também tem a nossa chave para fazer o Pix, fica aqui na tela, fica também aqui embaixo na descrição. E lembrando também que a gente está vendo essa campanha, como é que a gente pode começar a levar para o mundo físico, né? Como é que a gente pode começar a ver outras formas de arrecadação também, para quem precisa de uma outra maneira. Mas, por favorzinho, se puder, nos ajudar, né? A casa física também precisa muito, né? Ela tem gastos, ela precisa estar bem quando a gente voltar, né? Essa é uma preocupação nossa mesmo, né? E vamos nos preparar para a volta, porque ela vai acontecer. E, se Deus quiser, de uma maneira muito bonita, de uma maneira mais aliviada, de uma maneira serena, e a gente vai poder trabalhar melhor depois de tudo isso que a gente está passando. Se Deus quiser, gente, vamos confiar, vamos ajudar, pelo amor de Deus, a nossa casa. Né? Por favor. E hoje vamos continuar naquela parábola do mal rico e Lázaro. Por quê? Porque é uma parábola muito rica. Muito rica. Ela dá temas e reflexões, né? Verdade. Nós poderíamos fazer enfim, tem parábolas de Jesus que ela dá seminários. Essa é uma. Então, não poderíamos deixar ela em uma só parte. Sim. Vamos relembrá-la, Anderson? Vamos fazer só o seguinte. Como eu falei da vez passada, ela tem uma pequena introdução, alguns versículos antes. Ela começa no 19. Perfeito. E também tem o versículo 14, é muito pertinente para isso. E aí eu trouxe aqui o Evangelho. Na verdade, é o texto do contexto. É o texto, exatamente, o contexto de onde saiu a parábola. O que Jesus estava tratando nessa hora. Então, vamos lá. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 16, versículo 14. Algumas afirmações de Jesus, logo depois dele ter contado a parábola do administrador infiel, ou do administrador desonesto. Diz o seguinte: os fariseus ouviram isso, ou seja, ouviram essa parábola do administrador infiel, que, diga-se de passagem, a última frase dessa parábola do administrador infiel é o seguinte, o último versículo dela: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro ou a mamon. Então, você vê como já é uma frase bem conhecida da gente. Logo depois disso, entra o versículo 14, que diz: os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas,
vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa nova do reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com uma mulher divorciada também comete adultério. E aí ele coloca esse versículo só para dizer o seguinte, a gente também tem que entender esse contexto, que um homem se divorciando e casando com outra mulher, ele está falando exatamente de você largar Deus e ir para outra riqueza. Claro, Deus é uma riqueza, né, dentro da gente. Jesus aqui não estava falando do casamento material, gente. Ele estava falando do casamento usava isso muito como símbolo. Ele usava o casamento muito como símbolo, porque era algo muito forte. Se é até hoje, imagina naquela época. Exatamente. Ele estava falando dessa união da gente com Deus. Isso. Então, só para deixar claro. E aí entra justamente a parábola de Malrico e de Lázaro. Então, vamos voltar lá no texto da parábola para ler. E lermos juntos. Sim. Parábola do Malrico e Lázaro. E nos conta o seguinte. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, deleitando-se a cada dia esplendidamente. E um pobre, de nome Lázaro, coberto de chagas, estava lançado junto ao portão dele, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. Além disso, os cães vinham lamber-lhe as chagas. E sucedeu que, ao morrer o pobre e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, levantando os olhos, estando em tormentos, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que mergulhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou aflito nesta chama. Disse Abraão: Filho, lembra-te as tuas coisas boas durante a tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, as coisas más. Agora ele está sendo consolado aqui, e tu estás aflito. Além disso tudo, foi estabelecido um grande abismo entre nós e vós, a fim de que os que queiram atravessar daqui para vós não possam, nem atravessem de lá para nós. Disse o rico: Sendo assim, peço a ti, pai, que o envies para a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunhe, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormentos. Diz Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam a eles. Ele diz: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, se arrependerão. Disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e os profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. E aí, lembrando que aquele pedacinho que a gente leu antes é justamente do 14 até o 18. Ótimo. Então vamos relembrar, né, que na época
tinha uma ideia de uma região de sofrimento, Sim. não é? Tinha essa ideia. Essa ideia estava na cabeça de todos, né? Esse lugar conhecido. E daí usa-se uma cópia, um modelo dos pagãos que acreditava na existência do Tártaro. Uhum. No Tártaro, segundo os pagãos, existia uma entidade chamada Plutão, e o Plutão condenava a aplicação das penas às almas que ali se encontravam. O mais interessante é que no Tártaro as penas eram aplicadas proporcionalmente às faltas cometidas. Plutão lia lá o que você fez. Então, peraí. É desse jeito que vai ser. E né? ele também, ali também ficavam as pessoas que eram boas, né? Que tinham sido boas. Não ficava só os sofrimentos. Quer dizer, em outra região, mas era tudo. Ele coordenava tudo, isso que eu quis dizer. Isso. Num detalhe, o Plutão ele não se comprazia disto. Ele não ficava feliz porque ele tinha que aplicar a pena. Né? E ele também não saía do Tártaro para vir à superfície da Terra arrastrar as outras almas para lá. Não, ele não queria trabalho, gente. Não queria. Vocês que lutem e se decidam até chegar aqui. Não era desse jeito, não era. Mas quando o cristianismo e o judaísmo absorveram essas concepções dos povos pagãos, dos romanos e gregos, né? Eles criaram um inferno. Só que o inferno, no modelo do cristianismo, é pior do que no paganismo. Sim, muito mais. Né? Porque se você roubou uma galinha, a condenação é a mesma da que matou. Sim. Né? O sofrimento é igual, não é proporcional. E outro agravante é que Plutão foi substituído pelo diabo. Zebu, Satanás, né? O que for. E esse, sim, ele caminha na superfície da Terra tentando arrastar as almas para irem para lá. Só para ter mais trabalho, olha isso. Sim, foi o diabo que atentou. Eu me lembro que minha mãe falava muito assim: o diabo atenta, o ferro entra. Não brinca assim. E coitado desse irmão. Na verdade, isso aí foi um domínio das consciências que é imperado até hoje. Sim. É dominar pelo medo, né? É ir pelo medo. Uhum. É uma maneira fácil de condução, de domínio. E que não dá responsabilidade à pessoa. Porque a pessoa vai lá e nunca foi a culpa dela. Foi culpa do pobre diabo. Sim. Não, ela pode botar a culpa no outro, né? Tipo, não fui eu, não, foi ele, ó. E aí? Não que não exista espíritos, né, com pensamentos errôneos, né, que se afinizam com você. O problema é que o erro está nos dois lados, não é um só. Culpar os outros é muito fácil. Aí eu lembro dos trabalhos de desobsessão lá na casa, porque a gente chega lá da primeira vez, quando passa pelo trabalho, e aí a gente ouve uma coisa que já dá um choque, porque a gente chega no trabalho de desobsessão pensando, vou me livrar do encosto. Né? A nossa percepção é essa. E aí, quando a gente chega lá, a gente descobre o seguinte: a primeira coisa que é dita, o trabalho de hoje não é para vocês encarnados, é para eles, é para ajudar eles.
eles precisam de ajuda. O trabalho para os encarnados são as palestras. E olha que curioso, não é justamente o que a gente está trazendo na internet, no YouTube, no Facebook? Bem lembrado. Pois é. A gente continua com o nosso trabalho material. O trabalho que é para a gente está aqui, está online, está acontecendo. Só que não adianta também só assistir o vídeo sem entender e sem colocar em prática. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Verdade, verdade. Isso então, é educar, não é ir pelo medo. Fiel do paganismo. Sim. Né? Pois é. E não faz a proporcionalidade das penas da falta. Né? Uhum. E aí tinha Sheol, Hades, né? Tinha N nomes. Né? Então, vamos lá? Vamos falar mais da parábola? Vamos. Olha que curioso também. A gente falou um bocado também da vez passada sobre essa questão do mal rico e Lázaro, e por que é um mal rico, e por que Lázaro foi salvo e o mal rico não. E aí a gente já chegou à conclusão de que, na verdade, existe um bom rico. E qual é a diferença entre o bom rico e o mal rico? Né? E por que Lázaro teve tanto destaque e o mal rico não? E aí a gente lembra o seguinte: Lázaro sofreu com resignação. A resignação de Lázaro foi a chave. E aí, olha que curioso. Ontem, eu conversando com minha mãe, ontem pela manhã desencarnou uma tia da minha mãe. A última tia dela que estava no nosso plano ainda. E ela contando, ela dando relato da prima, né, como é que foi socorrer a mãe, como é que deu o processo de desencarne. Minha mãe estava contando e foi algo tão leve, tão natural, aconteceu assim de uma forma tão tranquila e correu tudo tão bem que ela já estava acordada e tudo, então assim não foi nem aquela coisa de morreu dormindo, nem nada do tipo. Mas foi ainda assim tão tranquilo e deu tudo tão certo que quando terminou eu falei para minha mãe: nossa, a tia deve ter tido uma vida, deve ter cumprido a missão dela tão bem que ela foi ajudada da melhor forma possível para passar para o lado de lá. E aí minha mãe falou o seguinte: ela sofreu muito na vida, mas ela nunca reclamou. E olha o exemplo aí que minha mãe deu sem saber, justamente para poder... Que hoje nós falaríamos, continuaríamos, né? Exatamente. E aí ela falou isso, que ela sofreu muito, nunca reclamou e ainda brincava, não perdeu o bom humor, sabe? E aí ela passou esses 2 últimos anos bastante doente, com problema de respiração e tudo. E quando perguntavam para ela: e aí, tá tudo bem? Ela respondia: não tá não. Tá faltando um namorado. Então você vê, olha como ela brincava com a situação. Ela não estava falando da doença. Ela estava falando sobre estar sozinha aos 92 anos de idade, sabe? Pois é. Então, lúcida, feliz, brincava, mostrava carinho, não reclamava. Não é um exemplo para a gente? Não é exatamente isso que Jesus colocou na parábola? Cumpriu a missão dela de maneira perfeita. Exemplar. Né? Pois é. É isso. E aí, como Abraão fala, olha, na parábola, ela fala que os anjos vieram recolher. Uhum. Não é? Pois é. Exatamente. Que veio buscar quem são esses anjos. Livro dos Espíritos, pergunta 129. Vamos lá.
Pergunta cento... Os mesmos que vieram para a tia da sua mãe. Com certeza. 129. 129? Os anjos percorreram todos os graus da escala? Sim. Ou seja, eles estão... porque... Como é que é a pergunta, Anderson? Os anjos percorreram todos os graus da escala? Resposta? Percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. Olha, primeiro, a notícia boa é que todos vamos chegar. Sim. Uns mais depressa, outros mais devagar, um pouquinho, porque cada um tem o seu tempo. Com criança não acontece isso? Sim. Então, nós somos crianças espirituais, né? Isso. Às vezes a gente precisa repetir de ano para poder aprender a lição, né? E outra coisa que fica aí também é que não existem anjos criados por Deus. Criados prontos, né? Prontos, não. Todos nós fomos criados do mesmo ponto de partida, com as mesmas condições. Sim. Então, esses anjos que ele se refere são os espíritos que já cumpriram etapas. E estão aí para nos ajudar. Eles se mantêm trabalhando. Até os dias de hoje. Mas Márcia, olha que curioso. Você vê como as coisas acontecem e vão inspirando a gente para gravar o programa, né? Da mesma forma como acontecia lá na casa com ela aberta, essa semana também, conversando também com o João, que a gente mencionou na quarta-feira, ele estava falando sobre essa questão que você comentou do Hades, do Sheol, do inferno, que se percebia desse jeito, né? Era lá embaixo, era embaixo da terra. E ele estava levantando uma questão num dos livros do Dr. Inácio Ferreira, que foi um psiquiatra espírita que deixou um sanatório espírita lá em Uberaba. Ele continua mandando livros para a gente, né? E num desses livros ele levanta essa questão. Ele levanta a questão do seguinte, não afirmando, vale dizer que ele não está dizendo que é assim, mas ele leva uma reflexão para a gente. Se tudo no mundo evolui, faz sentido também que o plano espiritual evolua da mesma forma que a gente continua evoluindo. Sim. Então, faz sentido que na época de Jesus e antes dele principalmente, o plano espiritual de fato ficasse tão perto da gente que se confundia. Da mesma forma que o umbral também ainda está entre nós, né? Então, talvez na época, esse passar para o plano espiritual nem alcançava níveis mais altos, porque a gente era muito cru ainda, né? Sim, com certeza. Pois né? E outra coisa também foi a respeito dos anjos, que a gente faz o evangelho junto, e ele está lendo o Céu e o Inferno também, como leitura complementar, além do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que a gente leu sobre o Céu e o Inferno essa semana foi justamente a parte dos anjos. Olha que coisa. Que legal! Então, outra coisa também que tem na parábola sobre Lázaro, ele pede que Lázaro molhe o dedo e venha abrandar as minhas tormentas. Né? A gente comentou na sexta-feira passada que era a consciência dele atribulada, essas tormentas. Né? Pois é. Até, vamos voltar na imagem lá rapidinho, só na imagem mesmo do quadro pintado a respeito do mal, rico e Lázaro, que a gente vai ver bem isso. Os ricos no banquete à mesa e Lázaro jogado lá no canto, sendo desprezado e apanhando. E aí,
além de tudo, Márcia, não sei se você reparou nesse quadro também, olha que triste o macaquinho aí no canto esquerdo também, preso numa bola de ferro, ali para Ai, servir esse povo eu todo não se tinha visto. banqueteando. Eu não tinha Triste, visto. né? É, Pois é. agora eu fiquei Olha a triste. vida, olha a vida de um e olha a vida do outro. Olha o contraste que tem entre os dois. É. Então, ele pede isso, né? Que Lázaro molhe o dedo e que venha abrandar as minhas tormentas. Uhum. Era a consciência dele atribulada. Então, a gente vai lá no Livro dos Espíritos, pergunta 150. Pergunta 150. Vamos achar aqui. Porque, gente, é online. Eu estou procurando agora, tá? Isso não foi combinado, né? Não. Nossa, muito boa a pergunta. Pergunta 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? E aí a resposta. Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Que seria da gente se deixasse de ser a gente, né? Pois é. Então, Lázaro continuava Lázaro e o mal rico continuava sendo o que ele sempre foi, na essência. Exatamente. Vamos na 150. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? E aí a resposta. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, ele conheceu realmente quem era Lázaro. Sim, E Lázaro sabia realmente quem era ele. sim. Eles se reconheciam no mundo espiritual. A Pois é. 150. A alma nada leva consigo deste mundo? Pergunta pertinente. Ele levou, gente? Ele levou? Pois é. Nada a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Acho que acabou aqui a evangelioterapia, porque o Livro dos Espíritos disse tudo, Sim, né? Temos sim, aí a sobrevivência da alma e a manutenção da sua individualidade. sim. Pois é. E Isso. ainda não bastasse isso, tem complemento disso no Evangelho segundo o Espiritismo. Opa, vamos embora? Vamos? Tem a ver com as atitudes do mal rico, já que lembra que Viu? Hoje a nossa dinâmica é pegar essa parábola e dar a ela os conceitos da doutrina espírita. isso aí, Vê pois que é, tudo se encaixa. isso aí. E aí, capítulo 16, item 14, fala sobre o desprendimento dos bens terrenos. Você vê, olha como é curioso, tem tudo a ver com essa última pergunta que a gente leu, né? E eu nem sabia disso quando separei esse pedaço. É o quarto parágrafo. É a vibe, é a vibe. É a vibe, é. O quarto parágrafo desse item 14. Justamente as instruções dos espíritos nos ajudando a entender o que fazer do que a gente recebe, do que a gente tem para viver materialmente. E aí ele está falando sobre as pessoas que têm uma certa condição financeira capaz de ajudar aquelas que estão à volta, mas não fazem isso. E aí ele diz o seguinte: um dos vossos amigos vos empresta certa quantia.
por pouco honesto que sejais, fazeis questão de restituí-la escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza. Ele não pede nada para si, mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Então, tudo que Deus quer é o amor e o reconhecimento de que tudo que o rico tem foi presente de Deus. É empréstimo. É um empréstimo, exatamente. Usufruir. Oi? Para usufruir. Para usufruir, sim. Mas com condição, e aí entra a exigência. Exigindo do rico, que, por sua vez, dê aos pobres, visto que são seus filhos tanto quanto ele. Então, assim, eu te empresto, desde que você lembre de quem não tem. Então, não é aquela coisa de quem dá aos pobres empresta a Deus. É quase isso, né? É quase isso. Só para o contrário, né? Deus empresta para que você dê aos pobres. Para quem dá aos pobres, devolve para Deus, né? É verdade. Boa, Anderson. Realmente não combinou nada disso, gente. Cada um estudou em sua casa, a seu modo. E o outro trecho, também desse item 14, também sobre o desprendimento dos bens terrenos, é o 5, 6, 7, o 8º parágrafo. Fala assim: infelizmente, no homem que possui bens de fortuna, há um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens. É o orgulho. Não é raro ver-se o novo rico atordoar o infeliz que lhe implora sua assistência, com a narrativa de seus trabalhos e de suas habilidades, em vez de ajudá-lo, e acabar dizendo: faça o que eu fiz. Então, olha como cresce tanto o olho que a gente esquece que já esteve no lugar do pobre e diz para ele: se eu conseguir, você consegue também. Olha como a gente é ingrato. Então, a gente, numa linguajar mais moderna, eu ralei. Como se... Pois é, como se todo mundo tivesse as mesmas condições, o que a gente sabe que não é assim, né? Pois é. E aí, continuando, segundo está convencido, esse novo rico que acha que, eu merecia, a bondade de Deus não entra por coisa alguma na obtenção da riqueza que amealhou, cabendo apenas a ele o mérito de a possuir. O orgulho lhe põe sobre os olhos uma venda e lhe tapa os ouvidos. Apesar de toda a sua inteligência e de toda a sua aptidão, não compreende que com uma só palavra Deus o pode lançar por terra. Então, ele pode acabar perdendo tudo isso de uma vez só, se continuar agindo com esse orgulho todo. E aí, vale dizer que não necessariamente é na própria vida, na vida atual, né? Pode ser numa próxima, mas ele vai perder isso, porque não soube dar valor. Perfeito. Né? E aí, para complementar, no parágrafo seguinte, ele deixa uma frase que ela é tão forte que vale também ser lembrada. Porque a gente sempre fala também a respeito das pessoas que têm muito e esbanjam e acaba gastando muito. Mas eu gastando muito, estou ajudando as pessoas porque estou gerando emprego, porque estou dando dinheiro para o dono da loja e não sei o quê. Aí vale a gente pensar o seguinte também.
quer esbanjar muito e ostentar muito, não vai gastar com o fulano que faz o artesanato e vende na feirinha da Ribeira, na Ilha do Governador. Vai gastar, não é? Vai gastar na loja chique do shopping, lá na Barra da Tijuca. Então, tá dando dinheiro não é para quem precisa, é para quem já tem muito também. E aí, uma frase que resume bem isso, que diz o seguinte: esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Então, para a gente prestar atenção nisso também, né? Isso. Perfeitíssimo, Anderson. Exemplos dados pelo Evangelho segundo o Espiritismo de mal rico, mal uso da riqueza, né? Que não é nossa. Todo esse capítulo 16 fala justamente sobre a gente se desprender dessa vida material para conquistar a vida espiritual, que nem a gente falou na quarta-feira. Então, sim, perfeito. Tudo a ver. E aí, dentro da parábola, ele fala que sobre ele pede que Lázaro que não adianta Lázaro ir, né? Que há um abismo. Esse abismo não é um lugar, não é um tráfego, não é condições, né? A gente comentou isso, condições de energia, uhum. de grupos, há um grupo, né? Uhum. Que não adianta. Então, e é uma mania moderna agora, né? Que a gente tem todas as informações no livro, você acabou de ler, no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, mas a gente quer conversar com os espíritos. Sim. A gente quer uma consulta. Né? Eu quero um atendimento fraterno. Mas um atendimento fraterno direto com eles, né? Porque se eles estão aconselhando, não serve, não. Pois não serve, tem que ter bem iluminado, tem que ser bem iluminado, né? E aí, o rico, mal rico, ele insiste, e Abraão responde que nem que um dos mortos ressuscite. É interessante essa palavra, gente. Ressuscite. Porque ressuscitar, que está escrito ali, não é voltar ao corpo físico. Não é isso que ele quis dizer. Porque o corpo físico, depois que entra em estado de decomposição, da desagregação molecular, ele não volta. Em canto nenhum vai ver isso. Não tem como. Não tem como. Não, e eles sabiam disso, né? Os elementos são reabsorvidos na natureza para voltar ao ciclo. E isso que ele está dizendo é verdade, senão o texto lá na Carta dos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, seria mentiroso. Olha o que está escrito textualmente lá. Ao homem, abre aspas, né? Ao homem está ordenado morrer uma única vez, advindo com isso o juízo. Aí vão falar, está vendo? Está errado. Isso está errado. Eles usam isso contra a reencarnação, mas isso, na verdade, é contra a ressurreição. São coisas diferentes, né? É porque, na época, não existia a palavra reencarnação, ela só passou a existir depois de Kardec. Até então, só se dava ressurreição. Existe uma diferença. Então, isso é contra a ressurreição, porque realmente não pode voltar ao corpo.
Sim. Não pode voltar aquele corpo, aquele que se foi. Né? Isso aí. Nós concordamos com esse texto. Em cada existência, nós só morremos uma única vez. Isso aí. Né? Por outro lado, eu lembro daquela expressão que se fala, vou curtir a vida porque só se vive uma vez. Aí não. Aí não, porque a gente vive Essa é diferente. várias vezes. Essa é diferente, não é dessa que ele está falando. Ele está falando de corpo físico. Isso. Está falando de corpo físico. Ressurja espiritualmente. Né? Ressurgir é espiritualmente. Isso aí. Falando. E detalhe, os espíritos estão manifestando em diversos lugares. Estão sendo chamados de demônios. Sim. Né? É como a gente comentou da outra vez, né? Se é fora do lugar que eu frequento, aí não serve. Você vê como a gente fecha. Eles se manifestam em diversas agremiações religiosas e são chamados de demônio. E aí o espírito fala, eu sou sua irmã. Irmã não, é o diabo disfarçado de minha irmã para falar comigo. Não é? Até no espiritismo isso acontece também, porque às vezes tem aquela manifestação, aquele contato, aquela conversa, mas a gente fica duvidando também, né? Mas Pois será? Será que é? Não, eu não vou dizer o nome nem da entidade, nem do Vai médium. o nome do santo. Que aí ela recebia uma entidade que era criança. E a vizinha chamou para ir em outra agremiação, né, religiosa. E chegou lá, a criança veio. A criança veio, fez uma festa e foi chamada de diabo. E se pôs de joelho e apanhou, mas a criança não veio lá para apanhar, ela saiu fora. E quem apanhou foi o médium. Pois é. E aí, quando ela chegou em casa, ela falou para o mozão, né? Mozão, vamos lá falar com ele que ele me bateu. E o mozão falou assim, olha, ninguém mandou você e a criança ir para lá. Acho bom ficar quietinha aqui. Sim. E a criança depois brigou, fui lá para apanhar, deixei contigo. Né? Então, quer dizer, foi chamada de diabo, quando não era. Né? Então, pergunta Livro dos Espíritos, 278, para isso. Vamos lá. 278. Opa. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Olha como tem a ver com a parábola, né? Será que o mal rico foi para o mesmo lugar que Lázaro? Ó a resposta. Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia de seus sentimentos, tal como acontece entre vós. Sim, não vai ficar perto de quem é diferente. Se formam em grupos. Uhum. Aqui não existe, aqui não tem um grupo que gosta de andar de bicicleta, o outro gosta de motociclista, Uhum. o outro gosta de correr. Então, eles são, um grupo, eles têm é igualzinho lá. Sim. Lá também é assim. E aí a resposta continua. Diga.
é todo um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Então, o nosso é uma cópia mal feita de lá. É uma cópia infiel. É. Perfeito. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons, pelo desejo de fazerem o bem. Os maus, pelo desejo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas, como é o caso do mal rico, e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Olha, são gostos e simpatia. E aí, nesse caso da parábola, existe esse abismo que a gente falou anteriormente, que não é um lugar, não é um trânsito, não é um tráfego. Não é. Livro dos Espíritos 289, é mudança de vibração. 289. Nossos parentes e amigos vêm algumas vezes encontrar-se conosco quando deixamos a Terra? Resposta: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a que se afeiçoaram. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos laços corpóreos. É uma graça concedida aos bons espíritos, quando os seres que os amam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que se acha maculado permanece no isolamento ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. Então, os que são... Encerra aqui, gente. Tchau. Os que são bons e foram bons vêm ajudar aqueles que continuam aqui. Os que não foram não têm como vir, porque eles não a lei de causa e conseguem. efeito. Exatamente. É a Eles medida que você mediu o outro, vai ser a mesma usada para medir em você. também tem a ver com a história que você contou na quarta-feira, né? Do grupo de espíritos que ficava Sim, preso na mágoa. É, sim. Olha, a 290 também tem a ver. 290. Os parentes e amigos se reúnem depois da morte? Depende da evolução, da elevação e do caminho que seguem para progredir. Se um deles está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não poderão ficar juntos. É possível que se vejam algumas vezes, mas só estarão reunidos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Além disso, a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, gente, os espíritos não ficam no descanso eterno. Não existe ocioso. Eles estão trabalhando, eles não ficam. E na época dessa parábola, acreditava-se que o espírito ficava vinculado ao corpo. Sim. Em estado letárgico, junto ao corpo, embaixo. Tanto se achava que o espírito ficava no estado letárgico, que no livro de Samuel, capítulo 28, versículo de 7 a 17, o rei Saul, você lembra, Anderson? Ele queria consultar os espíritos, ele queria saber como é que ia ser, só que tinha mandado exterminar com todos os pitões e as pitonises. Então, ele quis falar com Deus. Aí ele colocou... Eu estou rindo porque ontem mesmo eu e o João estávamos conversando a respeito disso e a gente estava se perguntando onde estava isso na Bíblia. Ah, não! Livro de Samuel.
E aí, em sonho, ele colocou aquele colar Murim-Turim no peito para tentar sonhar, dormiu com aquilo e não conseguiu, né? Então ele chegou para um dos soldados dele e perguntou, né, se tinha alguém que tinha um espírito de adivinhação. Aí o soldado falou: o senhor mandou acabar com todo mundo? Aí o outro falou assim: não, eu conheço uma mulher na aldeia de Indó. E aí eles se disfarçaram. Agora você vê, aí vamos trazer para o tempo. Até hoje a gente se disfarça para ir para o centro. Verdade. Né? Se encontrar com alguém lá no trabalho, não, estou indo para o centro, gente. Não, eu tenho um compromisso. Vamos deixar essa vergonha de lado, gente. Tem que ter vergonha disso, não. Eu estou indo para o centro, estou tentando me melhorar. Até incentiva outra pessoa. Isso incentiva outras pessoas. Não precisa disfarçar. Pode ir. E aí eles foram lá na aldeia de Indó, né? E colocou lá, bateu na porta da senhora, né? Da médium, e ela abriu. E ele falou: eu vim consultar os mortos. E aí a pessoa: não, o rei proibiu. Aí, quando o rei tirou, ela falou: bom, ele mesmo veio me matar. A hipocrisia, né? Porque ela havia sido poupada por um que conhecia a seriedade dela. E aí ele falou: estou precisando conversar com os mortos. E aí ela fez a pergunta. A pergunta é: quem eu devo fazer subir? Olha, é engraçado porque eles consideravam que ficava lá embaixo, junto ao corpo, ou no subsolo, né? Quem eu devo fazer subir? É igual hoje a gente falasse: o santo desceu. Está lá em cima e baixa. E aí baixa. O santo não desce, o santo não sobe. Ele não é foguete. Padrão vibratório. É padrão vibratório. Muito bom. Não é, Anderson? Muito, muito bom. E aí ele fala, né? Ele fala: eu quero falar com Samuel, o rei anterior. E aí ela comenta, ela realmente, né, invoca, e ele diz que por causa dos seus desmandos, todos irão morrer. E aí, por conta disso, eles falam: tá vendo? Foi falar com o espírito, morreram todos. Não, eles realmente cometeram desmando. Na verdade, eles receberam um aviso, né? Eles receberam, e detalhe, não foi mortos, eles se suicidaram. Aí. Com medo de morrer, da profecia acontecer, eles se suicidaram. E aí acabou acontecendo. Só que foi. Pois é. Pois é. Então, esta é uma parábola cravejada de ensinamentos da doutrina espírita. Sim. Né? Para ver então, como rendeu uma segunda parte, né? É isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado, né? E agradecemos desde já a atenção. Se gostou, dá o seu like, né? Comenta o que achou. Comenta se gostou. Comenta, vamos interagir, gente. Isso aí. Muito obrigada por tudo, né? Um excelente final de semana. Fiquem na paz de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau, gente. Até a próxima.